Vamos conversar hoje sobre este livro maravilhoso, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, a pedido de vocês. Lá no Instagram teve muito pedido, os comentários aqui nos últimos vídeos, né? Também o pessoal pediu bastante. E para mim foi um prazer ver esses pedidos, porque é um livro que eu gosto bastante. Vocês já sabem, eu gosto muito do Dr. Joe Dispenza. Acho que ele tem uma linha bem legal, uma linguagem legal. Eu acho que ele fala de algo interessante que realmente pode mudar a nossa vida. Algumas pessoas acham que ele é mais místico, e eu acredito que as pessoas que falam que Joe Dispenza é místico são justamente as pessoas que não leram os livros dele, né? Talvez sejam pessoas que apenas tenham assistido palestras. Eu li os 4 dele lançados aqui no Brasil, né? Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo até sobre os 4 livros, e eu já li, com certeza, mais de umas 100 palestras dele. Então, eu venho falar com muita tranquilidade o que o Dr. Joe Dispenza fala, e principalmente no que ele fala neste livro aqui. Tá? É um livro que você vai ver que tem bastante anotações, é um livro que traz muita informação e principalmente traz muitos dados da neurociência. Então, se você não leu, eu aconselho que você leia, ok? Se você já leu, a gente vai ter condições de fazer uma revisão grandiosa aqui, boa, tá? E se você ainda não leu, eu vou te dar uma base sólida neste vídeo aqui, para que você possa ter a atitude, a ação de ler o livro, ok? Não adianta ficar só no movimento, que é assistir o vídeo. Eu vou te dar uma base boa, boa mesmo. Agora, eu preciso que você leia o livro, para que você veja com o seu viés, para que você tenha a sua opinião, tá bom? Porque você só vai crescer de fato, vai elevar a sua consciência, vai ampliar a sua visão do mundo se você ler. Agora, sem mais delongas aí, nós vamos começar, porque o livro tem muita coisa e eu quero ver, assim, vou fazer de tudo para eu trazer num único vídeo aqui dentro a base do autor. Então vamos lá. Joe Dispenza, ele ficou muito famoso lá no documentário Quem Somos Nós. E aí você vai procurar o documentário, vai assistir depois que terminar esse vídeo aqui, se você ainda não assistiu. Se você já assistiu, você já sabe que o Dr. Joe Dispenza ele tem uma linha teórica da física quântica, né? Ou da mecânica quântica, que está baseado no fato de que nós todos fazemos parte de uma única coisa, né? Que nós todos somos um, nós viemos de um único ponto, né? Então, por isso, ele considera, e não só ele, como grandes estudiosos, que tudo que há é energia, né? Tudo que há é feito de átomo, tudo que há é energia. Então, até mesmo essa minha caixinha do meu microfone, ela é energia. E esse negocinho meu aqui é energia. Eu sou energia, você é energia. E se você não acredita ainda nisso, é interessante que você possa buscar mais esse conhecimento e perceber que quando você pensa numa pessoa e ela já telefona para você, ou liga, né? Você já encontra com essa pessoa. Enfim, tem várias formas de você observar que nós somos energia, né? Você vai entender mais isso quando você parar para observar o seu todo, né? Como que funciona aí a energia elétrica, como que funciona o sinal de televisão, como que funciona o celular, como que eu posso falar com a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Por que você nunca parou para pensar sobre isso, né? Tudo isso, segundo esses teóricos, é porque nós somos energia, tá? E é importante que você entenda, e abrindo um parêntese importantíssimo aqui, eu não estou falando em nenhum momento de religião, tá bom? Aqui no canal eu não falo sobre religião, tá? Eu falo sobre livros que falam de autoconhecimento. E aí, a forma como você adquire conhecimento, absorve conhecimento e eleva a sua consciência, a forma como você trabalha o autoconhecimento é uma escolha sua. Eu simplesmente estou aqui trazendo o conhecimento que eu tenho com os livros, tá bom? Estou trazendo para você o conhecimento do livro, ok? Com base em tudo que eu já li, em tudo que eu já estudei e venho estudando, tá bom? Então, é importante para que a gente possa crescer espiritualmente, mentalmente, sabe? Que a gente também tire um pouco de pré-conceito das coisas. Que a gente se permita conhecer para ter a nossa opinião. Por isso que eu falo que é importante que você leia o livro e não vá apenas
na minha opinião ou na opinião de outras pessoas que estão falando no YouTube. O que nós queremos dizer aqui é que a linha deste livro tem como base que nós somos energia. Você primeiro precisa entender isso para que você possa compreender o que ele fala no livro. Porque senão você não vai compreender. Se você não entende que o Dr. Joe Dispenza é um neurocientista, um quiroprático nos Estados Unidos, que estudou a mente humana, que estudou o cérebro humano e que é um adepto da física quântica, você não vai entender o livro. Você vai ler, você vai patinar. Então você tem que primeiro entender isso, ok? Então, falado isso, nós vamos começar. Ele começa o livro falando sobre a questão de, com base nos nossos pensamentos, né, na nossa subjetividade da nossa mente, a gente vai criar o nosso mundo objetivo. O que ele está dizendo aqui? Essa é a fala que ele fala, mas trazendo aqui para uma linguagem nossa. Nós criamos a nossa realidade por meio dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que eu foco é o que vai acontecer na minha vida. Tudo que eu despendo a minha energia, porque eu sou energia, segundo ele, eu sou energia, todos nós somos energia, nossos pensamentos também são energia. Tudo que há veio de uma única coisa e tudo que há é energia. Então, se eu começo a pensar que eu vou fazer uma viagem o ano que vem para Bruxelas, por exemplo, e eu começo a pensar em Bruxelas, e eu começo a verificar quanto é a passagem da onde eu moro até Bruxelas, se eu começo a pensar como vivem as pessoas em Bruxelas, se eu começo ali a pesquisar, a olhar muito para aquilo, a conversar com alguém que foi para aquele lugar, e se eu começo a me movimentar, e além do movimento eu entro em ação, o que eu vou ter é um resultado, que é a minha viagem para Bruxelas. Entendeu? É assim, é muito simples, não tem nada de misticismo aqui. O que ele quer dizer é que isso acontece porque nós somos energia. Os nossos pensamentos também são energia. E por causa disso, por causa do que na física quântica eles chamam de colapso da função de onda, que é a visão do observador, aquilo que nós focamos vai acontecer. Sobre a questão do colapso da função de onda, eu não vou entrar aqui. Você, se tiver interesse, você vai buscar. Tem muitos vídeos bons aqui no YouTube que falam sobre isso, ok? Mas, de forma geral, o que eu posso dizer para você é que dentro da teoria da física quântica ou mecânica quântica, aquilo que a pessoa observa mais, aquilo que ela se concentra mais, é o que vai acontecer. O livro tem como base essa questão. Nós somos energia, tudo que nós focamos é o que vai crescer. Tudo que nós damos prioridade é o que vai crescer, é o que vai existir. E aí, o nome do livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O que significa essa tradução, né? O que seria isso? Quebrando o hábito de ser você mesmo. O livro quer dizer que se você parar de agir de forma automática, presta bastante atenção, porque isso aqui é a base, tá? Se você parar de agir de forma automática e prestar atenção em algumas coisas que eu vou te falar aqui o que é, você vai passar a focar a sua energia naquele que é o seu verdadeiro propósito. O grande problema da maioria das pessoas é agirem de forma automática. E por mais que elas queiram alguma coisa, isso não vai acontecer porque elas agem de forma automática. E aí você vai lembrar muito do que nós conversamos lá no livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, né? Que foi bem mais antigo do que Joe Dispenza. Joe Dispenza está vivo, né? Joe Dispenza é um cara relativamente novo, né? Como que a gente pode quebrar essa forma de agirmos de forma automática? Como que nós podemos quebrar o hábito de ser nós mesmos? Porque enquanto nós agirmos de forma automática, nós não vamos conseguir nos encontrar de verdade. E aí, o livro dele é baseado numa coisa importante, que é os três grandes que ele chama, né? Aí ele fala, o principal obstáculo para quebrar o hábito de ser você mesmo é pensar e sentir igual ao seu ambiente, corpo e tempo. Presta atenção em uma coisa aqui. Parece ser difícil, mas não é não. Eu vou clarear para você. O livro todo, ele tem como base que se você entender que se você quebra os três grandes, se você sai dos três grandes, que eu vou te explicar o que é, você consegue chegar a um patamar de ser você mesmo.
E quem seriam os três grandes? Os três grandes são o nosso corpo, o nosso ambiente e o tempo. Como assim, Bianca? Eu vou explicar para você aqui agora. Quando você presta atenção apenas naquilo que você vive no seu ambiente, por exemplo, na sua casa todo mundo come muito. Na sua casa, no seu círculo de amizades, no seu bairro, no seu trabalho, as pessoas comem muito. As pessoas não praticam atividade física. Nesse grupo de amigos que você tem, as pessoas bebem, as pessoas fumam como se fosse uma coisa extremamente natural. As pessoas não leem, as pessoas só ficam assistindo noticiários de notícia policial, por exemplo, de tragédias. No seu ciclo de amizade, as pessoas ficam falando, destilando ódio, só ficam reclamando, falando de política, de todos os partidos. Quando você é uma pessoa que vive com base nesse tipo de ambiente, você está sendo uma pessoa que age conforme o automático. Você está agindo com base naquilo que muitas vezes nós falamos aqui, que é a Matrix. Você não está agindo com base naquilo que você sente, naquilo que realmente você é, mas naquele seu ambiente. O seu ambiente traz informações. Essas informações se processam e elas revelam por seu meio em suas ações e trazem resultados que o seu ambiente traz para você de volta. E você vive um ciclo, porque o seu ambiente te proporciona isso. Então, muitas vezes, se você quiser mudar o seu estado de ser, você realmente vai precisar fazer escolhas. E muitas vezes, você vai entender que eu vou falar aqui ainda, fica calmo, tá? Vai dar tudo certo. Muitas vezes você vai precisar fazer escolhas, como, por exemplo, não estar neste ambiente, não conviver tanto com essas pessoas. Você vai precisar refazer alguns conceitos. Porque a tendência, e isso é característica do Homo sapiens, é que nós nos tornamos como as pessoas que nós convivemos. Porque as pessoas são espelho, ok? Mas, segundo o Dr. Joe Dispenza, nós conseguimos sim, por mais que seja muito difícil, mas se você tiver muita vontade, você consegue mudar o seu estado de ser, mesmo estando num ambiente que talvez inicialmente você não consiga sair. Muitas vezes você se sente, vamos dizer assim, obrigado, né, por questões diversas que não convém aqui adentrar, a ficar naquele ambiente. Ele fala que se você começar a fazer reflexões, eu vou te falar lá na frente como, se você começar a visualizar, se você começar a se ver de uma forma diferente e começar a ter atitudes, mesmo estando naquele ambiente, você vai conseguir não ter as mesmas atitudes. E aí eu vou te falar até mais, que ele não fala, mas eu falo por meio dos meus estudos, que você vai ser capaz até mesmo de influenciar essas pessoas que estão ao seu redor, tá? Mas aí também as outras pessoas vão precisar querer, né? Isso também, tá? Mas aí isso aí já é um outro ponto. O que eu quero dizer para você é que para você quebrar o hábito de ser você mesmo e ter os mesmos resultados que você está tendo sempre, mas você não quer, porque você quer outros resultados, você quer uma outra coisa, você quer um outro estilo de vida, você precisa aprender a lidar, a quebrar, a administrar os três grandes. E eu já te falei qual é o primeiro dos três grandes, é o seu ambiente. Quando você vê muito uma coisa, quando você ouve muito uma coisa, quando você fala muito a mesma coisa, repetidamente pega. Repetidamente, muitas e muitas vezes, você tende a ser aquilo ali. O seu estado de ser fica igual àquele ambiente. E você só produz aquilo que é o seu estado de ser. Para você mudar os resultados da sua vida, sejam eles em qualquer área, você precisa mudar o seu estado de ser. E uma das formas de você mudar o seu estado de ser é você administrando, mudando, trabalhando o ambiente, ok? O ambiente, ele é fundamental. Então, procure verificar qual é o ambiente que você está.
Quais são as pessoas que você anda? Com quem você conversa? Olha só, você quer emagrecer, né? Mas você só convive com gente que come pra caramba, que não pratica atividade física, que não se importa com a saúde, dificilmente você vai emagrecer. Dificilmente, ok? Eu não estou falando de emagrecimento apenas por uma questão de estética. Eu estou falando questão de saúde também. Não significa que todas as pessoas magras são saudáveis, ok? O que significa que há uma grande chance de uma pessoa que é mais magra e que controla a alimentação, que come saudável, que pratica atividade física, que trabalha sua mente, há uma grande tendência que essa pessoa seja um pouco mais saudável, ok? O terceiro, o segundo grande, né? O segundo dos três grandes é o que ele chama de o corpo. Esse é muito interessante aqui a gente entender que para a gente quebrar o hábito de ser nós mesmos e termos novos resultados na nossa vida, a gente precisa compreender que nós precisamos tirar o comando do nosso corpo e colocar o comando na nossa mente. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Pode ficar tranquilo, você vai entender tudo. Essa é a minha missão, tá? Eu te prometo que eu vou falar tudo o que eu tiver que falar. Você só precisa absorver e prestar atenção. Se precisar, repetir o vídeo, ok? Quando o nosso corpo está no comando, nós não conseguimos quebrar o hábito de ser nós mesmos. Quando o nosso corpo é o chefe, nós não conseguimos. E como que o meu corpo é o chefe? Como que o meu corpo está no comando? Quando eu não paro para pensar no que eu realmente quero e ajo conforme o dia a dia, conforme o automático, conforme o que acontece todos os dias ali. O que acontece? O meu corpo ele vai adquirindo hábitos. E esses hábitos, eles se tornam atitudes automáticas. E você que me acompanha, você já sabe o que eu vou falar. O nosso cérebro não sabe diferenciar o que é um hábito bom e o que é um hábito ruim. Então, você já sabe o que eu vou falar aqui. Quem é que precisa ensinar isso para ele? É você. Se você não ensina para o seu cérebro que é um hábito bom, que é um hábito ruim, ele vai fazer sem saber. Se todos os dias você acorda, já acorda pegando no celular, antes mesmo de fazer uma reflexão, uma oração, uma reza, o nome que você quiser dar, isso se torna um hábito e a tendência é que você faça isso todos os dias. E se você faz isso todos os dias, você sabe que isso não é uma coisa boa. Porque você está deixando de olhar para o seu eu para olhar para o externo. Nós vamos falar sobre isso ali na frente ainda, ok? Quando o nosso corpo ele age apenas conforme os nossos hábitos e conforme as nossas memórias, olha só, isso é muito importante. Quando o nosso corpo age conforme os nossos hábitos e as nossas memórias, o nosso corpo está no comando. E se o corpo estiver no comando, se ele for o chefe, você jamais, jamais vai conseguir alcançar os seus objetivos. Porque quando o seu corpo está no comando, a mente ela fica abaixo. O corpo sobe, ele está no comando. Então o corpo só faz o que ele quer. Se ele estiver com preguiça, ele vai agir com preguiça. Mesmo que você queira ir na academia, o seu corpo está com preguiça e é ele que comanda. Então o que vai acontecer? Você vai ficar deitado no sofá, com a televisão ligada, vendo noticiário e lá no Instagram rolando o feed gerando dopamina ruim, né? Não é que é dopamina ruim, né? Gerando dopamina nesse ponto, esse excesso de dopamina que faz mal. A dopamina é importantíssima para a sobrevivência humana, para a gente se sentir bem, para a gente fazer as coisas. Mas uma dopamina na medida certa. E não na dopamina de cada 2 segundos que o algoritmo está programado para que você fique. 2 segundos. Já lançou dopamina. Mais 2 segundos já lançou mais dopamina no seu corpo. E aí o seu corpo está cheio de dopamina, cheio de hábito ruim, cheio de vício ruim. Aí você acha que aquele seu objetivo de emagrecer, de passar no concurso, de ser uma pessoa mais equilibrada, ou de ser uma pessoa que consegue juntar seu dinheiro para fazer aquela viagem, ou comprar aquela sua casa que você tanto sonha, você acha que você vai conseguir fazer isso? É claro que não, porque o seu corpo está no comando. Quando o seu corpo está no comando por meio dos seus hábitos, por meio das suas memórias, que é tudo aquilo que você tem lá do seu passado, que você viveu, que te marcou, que são as suas emoções, que você não consegue limpar,
Você vai lembrar, se você assistiu às aulas lá do Poder do Subconsciente, você vai lembrar do que eu estou falando, que nós precisamos limpar as nossas memórias que fazem com que a gente tenha atitude sem a gente perceber o que é, porque ela está lá no nosso subconsciente, muitas vezes a gente não consegue acessar. Se o nosso corpo está no comando por meio de nossas memórias, que a gente não consegue limpar, por meio de nossos hábitos, dificilmente nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Porque o corpo precisa sair do comando. Quem tem que subir e assumir o controle, a nova direção tem que ser assumida por quem? Por você, pela sua mente, ok? Você é mais do que a sua mente, mas nesse caso aqui, vamos falar assim, a sua mente, ok? Então, Bianca, como que eu faço isso? Eu vou te explicar na frente ainda, calma. Fica tranquila que vai dar certo. Esse é o segundo grande que a gente precisa quebrar. Segundo o Joe Dispenza, eu só vou conseguir quebrar o hábito de ser eu mesma, ou seja, e realmente mudar o rumo e ir para onde eu realmente desejo, se eu quebrar os três grandes. Quem são os três grandes? O primeiro, o ambiente. Eu preciso trabalhar o ambiente. O segundo, quem é? O corpo, que é o quê? Que é o fato do meu corpo estar acostumado a fazer uma coisa, a sair do comando e entrar na minha mente. E eu vou te explicar como que você vai fazer para tirar isso, ok? E o terceiro grande? Qual é o terceiro grande que ele fala? Ele fala do tempo. E é muito importante isso aqui, tá? É muito importante. Quando nós estamos vivendo a nossa vida, muito importante isso, gente. Muito importante. Quando nós estamos vivendo a nossa vida com base no que passou, com a pessoa que me traiu, com a pessoa que me feriu, com a pessoa que me machucou, com aquela situação que eu não tenho mais como reverter, com a perda de alguém que eu amo, com a perda de um emprego, quando eu estou baseada naquele passado que eu não tenho como trazer de volta e arrumar, eu estou fora do comando. Eu não consigo quebrar o hábito de ser eu mesma. Quando eu estou baseada no tempo futuro, naquilo que ainda não aconteceu, mas eu acho que vai acontecer, quando eu estou baseada naquilo que virá, ou que eu acho que pode acontecer, ou naquilo que eu gostaria apenas que fosse real, apenas gostaria, quando eu me sinto ansiosa pelo que vai acontecer, quando eu deixo a ansiedade tomar conta do meu corpo de forma física, bioquímica, o que acontece comigo? Eu estou vivendo fora do controle mental. Eu estou deixando o grande, que ele chama de tempo, tomar conta da minha vida. Então, enquanto houver o controle do ambiente, do corpo e do tempo sobre mim, enquanto o ambiente que eu vivo, o meu corpo, por meio dos meus hábitos, por meio das minhas memórias, enquanto eu não ter noção do tempo, no sentido de ficar lamentando o que aconteceu e ficar ansiosa pelo que pode acontecer, enquanto eu não tiver o controle sobre esses três grandes, eu jamais vou conseguir quebrar o hábito de ser eu mesma. E como eu consigo, então, quebrar o hábito de ser eu mesma? Quando eu rompo, a partir do momento que eu rompo esses três grandes, eu quebro essas três barreiras, eu aprendo a administrar essas três barreiras, aí sim eu começo a controlar o meu eu. Ele vai mostrar isso no livro de várias formas, trazendo vários exemplos de clientes dele, de pacientes dele, tá? Aí você precisa ler o livro, ok? O que eu estou te dando aqui é a base do livro. Eu estou te dando a raiz do livro. O que você vai precisar é formar ali os troncos, as folhas, os galhos, tá? Mas a base eu estou te entregando aqui. Bianca, como eu consigo romper? É agora que entra, é agora que dá o tchan do livro. Joe Dispenza possui como instrumento de trabalho, eu vou falar assim, ele possui como instrumento de trabalho uma coisa super simples, milenar, que os orientais já descobriram isso há anos e anos e anos e anos. E hoje os ocidentais estão mais abertos e estudando e trazendo esse conhecimento para ser comprovado diante da ciência. O livro, ele vai mostrar para você, por meio
de comprovação científica que esse instrumento funciona. Inclusive, no livro dele, Você é o Placebo, eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse livro, de forma bem geralzona, tá? Ele vai falar sobre esse instrumento, que é um instrumento da meditação. Quando você para observar o seu eu, e aí eu não estou falando de uma meditação de um monge budista lá no alto da montanha. Eu estou falando de uma coisa que todos nós podemos fazer, que é o ato de parar por alguns minutos do dia, de preferência na parte da manhã ou antes de dormir, e você vai lembrar do livro O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy fala aqui que é importante que isso seja feito lá quando a gente está entrando na fase ali, passando do beta para alfa, da frequência, né? De beta para alfa, que é aquela frequência ali quando nós estamos começando a ficar sonolentos, que quando você senta, né, de uma posição confortável, fecha os seus olhos. Por que fechar os olhos? Porque mais de 80% dos estímulos que nós conseguimos trazer para o nosso cérebro é por meio da nossa visão. Então, quando nós fechamos os olhos, nós tendemos a ficar mais concentrados em nós mesmos. Então, por isso é importante você fechar os olhos, ok? E quando você começa ali a fazer respirações mais tranquilas, e tudo isso ele vai falar no livro, você tem que ler para você entender, ele vai falar que nós começamos, neste momento, a quebrar essa questão do nosso ambiente, porque nós não estamos mais sendo influenciados pelo que nós vivemos, ouvimos e vemos, mas pelo que nós estamos sentindo. Nós conseguimos quebrar ao longo do tempo e na prática desse silêncio, nós conseguimos quebrar essa questão do corpo, porque nós passamos a repetir o ato de silenciar e de se acalmar. E quando nós passamos a repetir o hábito de silenciar e acalmar, isso vira um novo hábito. E aqueles hábitos antigos, eles vão sendo quebrados por causa da repetição. Pega. Por causa da repetição. O grande segredo da vida humana, dos hábitos, das conquistas, de tudo, de todas as conquistas grandiosas, além da clareza do que você quer, da visualização do que você quer, você repete esse seu estado de ser, esse seu novo querer. Eu quero me tornar uma pessoa assim. Quando você entra em silêncio várias vezes ao dia, de forma contínua, a tendência é que você realmente crie um novo estado de ser. E você, quando cria um novo estado de ser, você cria outros resultados na sua vida com base no que você realmente quer. E aí, outra coisa, a questão do tempo, que é muito importante. Quando você entra num estado de calma, de respiração profunda, fechando seus olhos, por mais que isso seja difícil inicialmente, eu entendo, eu também achei difícil no início, e até hoje eu ainda acho, não acho tão fácil, mas eu pratico todos os dias o momento do silêncio. Você começa a não prestar mais atenção no passado, que é uma ilusão, porque você não toca mais. Você não presta mais atenção no futuro, que é outra ilusão, porque você não toca, não tem acesso. E você começa a prestar atenção apenas no aqui e no agora, na sua respiração, que é o que te mantém vivo, que é o que faz com que você se conecte com o todo. Porque lembra, segundo a teoria dele, nós somos energia. Por sermos energia, estamos todos conectados. Todos viemos de uma única coisa. E a gente se conecta a essa única coisa por meio dos nossos pensamentos e por meio da nossa respiração. Tanto é que, quando paramos de respirar, a nossa matéria acaba. Enquanto eu respiro, eu tenho essa conexão com o todo. E quando eu paro para respirar e prestar atenção na minha respiração, neste momento do aqui e do agora, que é a única coisa que eu tenho, eu começo então a quebrar todas as barreiras que o ambiente traz para mim, porque eu reforço o meu interno,
Eu não ajo mais conforme o externo, eu não ajo mais conforme a fala de fulano, eu não ajo mais conforme como está o meu ambiente, eu ajo conforme está o meu interno. E aí, conforme está o meu interno, eu vou criando o meu externo. Aquela bagunça que está no meu ambiente, quando eu consigo trabalhar o meu interno, eu vou começar a organizar aquela bagunça. Eu começo a trabalhar o hábito de não agir no automático, mas de agir na calma e no silêncio, refletindo sobre aquilo. Por que eu estou tomando essa atitude? Por que eu estou agindo como todo mundo? Será que esse realmente é o estado de ser que eu quero ser? Eu quero realmente ser assim? Ou eu estou fazendo isso porque todo mundo faz e eu quero me sentir pertencente? Quando eu começo a praticar a meditação, e ele traz estudos comprovados no livro pela ciência, nós começamos a criar um novo estado de ser. Por quê? Segundo ele, a neurociência tem uma teoria que é chamada a lei de Hebb, eu acho que é essa mesmo, que os neurônios que disparam junto permanecem juntos. Então, todas as vezes que eu pratico o mesmo hábito, esses neurônios eles se fortalecem e criam novas conexões neurais. Quanto mais eu repito, seja lá o que for, esses neurônios se fortalecem. Eles vão ficando fortes e sólidos. E são eles que vão dar o comando. E é aquilo ali que vai ser o meu estado de ser. Que vão ser os meus hábitos, que vai ser o que eu vou fazer, entende? Quando eu começo a ter um novo comportamento, eu estou ensinando para o meu cérebro novos caminhos neurais, novas conexões neurais. E quando eu repito, eu fortaleço essas conexões neurais. E quando eu fortaleço essas conexões neurais, esses neurônios que estão ali no meu cérebro, eles vão ficando fortes, 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 e é isso que vai criando o meu estado de ser. É isso que vai fazendo com que eu realmente faça as coisas, porque são eles que estão fortes. É o que ele chama de neurociência, neuroplasticidade, né, dentro da neurociência, que é a possibilidade do nosso cérebro se desenvolver para qualquer habilidade, para qualquer aprendizado, em qualquer idade. É por isso que uma pessoa que lê muito, que toca instrumentos, que pratica atividade física, novos exercícios, novos instrumentos, novos livros. É por isso que essa pessoa ela permanece de alguma forma com muito bem-estar, muito bem mentalmente, porque ela cria novas conexões neurais. Se você é uma pessoa que faz a mesma coisa há anos, você só fortalece essas conexões neurais. E as outras nem existem. É por isso que você não tem novos resultados. Não tem aquele ditado? Não tem como você criar coisas novas se você não faz coisas diferentes? É mais ou menos uma coisa nesse sentido aí? Então, você precisa fazer diferente para criar resultados diferentes. Então, a base de Joe Dispenza é essa. É claro que se você ler o livro, você vai entender como. Ele vai explicando detalhes, ele vai trazendo para você ali as histórias dos pacientes, a história dele, ele vai trazendo ali para você dentro da ciência o que a ciência fala, mas a base do livro é essa que eu estou te entregando. Ele vai falar de forma bem assim, didática, como você pode criar essa meditação, né? Ele fala sobre um CD que ele tem, né? Na verdade, você pode acessar isso por meio do site dele, você pode comprar se você quiser, no YouTube você consegue, no Spotify você consegue essas meditações. Ele vai falando ali semana por semana o que você tem que fazer. O que eu posso te dizer aqui, por experiência própria, é que você não precisa ser um monge budista. Você só precisa aprender a silenciar, a parar alguns minutos, por mais que seja difícil, tirar as distrações, como eu sempre vou falar aqui para você, e você começar a respirar, a prestar atenção na sua respiração, a observar o que você está sentindo, fechar os seus olhos, e aí você vai conseguir, de fato, começar a criar novas conexões neurais, novas sinapses neurais. Com isso, você vai conseguindo limpar até mesmo aquelas memórias que você tinha que te paralisam em muitas situações e você nem sabe. Você começa a ter novos hábitos, você vai começar, pelo menos, a refletir mais antes de fazer alguma coisa que antes você fazia porque você achava natural. Você vai começar a refletir sobre coisas diferentes. Você vai perceber que você vai começar a expandir a sua consciência.
E eu quero frisar antes de terminar, você é capaz de fazer isso. Você não precisa ser um monge budista para usar o instrumento que ele fala aqui, que é a meditação, tá? Todos os livros do Joy, ele vai falar sobre esse instrumento, tá bom? Todos os livros. E ele vai explicar de forma científica, conforme a neurociência, como esse instrumento realmente é real e pode mudar e alterar a história da humanidade. Que, infelizmente, nós ocidentais demoramos muito para descobrir. Né? O que os orientais já fazem isso há milênios e milênios de anos, tá bom? Se você já leu o livro, eu tenho certeza que você deve ter lembrado aqui dos três grandes. Eu só quis reforçar a você, ok? Se você ainda não leu o livro, eu te aconselho, leia o livro. Vou deixar o link aqui embaixo para você já acessar pelo link. Me ajuda muito quando você faz isso, porque eu acabo tendo ali uma pequena comissão da Amazon, né? Então, se você quiser colaborar, se você vai comprar o livro e quiser colaborar com o canal, se isso fizer sentido para você, se você achar que é interessante, se não, tá tudo bem também. Eu só quero que você leia o livro, ok? Para que você possa realmente refletir sobre tudo que nós conversamos aqui. Para você que ficou até aqui, você já sabe o meu muito, muito obrigada. Eu sempre serei grata. Fique bem, porque você faz parte do todo e o todo está em você. Você só precisa prestar atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!